E aí, rapaziada, tudo bem? Espero que sim, né? Eu aqui no nosso confinamento aqui tô bem, só vou separar meus remedinhos aqui, tá bom? Antes de dar a aulinha para vocês, mas tá tudo em paz, tudo tranquilo, tá bom? Nós vamos dar seguimento então naquelas aulas, apesar do confinamento, apesar da solidão, se faz necessário que continuemos de alguma forma, tá bom? E, e esse meio acabou sendo um meio alternativo aí para muita gente, e especialmente para nós. Então nós vamos seguir aqui as nossas regras básicas, tá bom? Eu tenho meu material que eu vou consultando enquanto falo com vocês, que são as minhas anotações, e aí vocês vão seguindo, vão fazendo as suas anotações. Eu vou tentar enviar o link e vou tentar fazer subir esse vídeo no YouTube, tá bom? Então vamos seguindo aí. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre o facilitador, que é o nome aí que a gente vai usar para o professor, tá? Nós falamos um pouquinho sobre alvos e indicadores de alvo, e é importante que você entenda aquilo, né, parte inicial, depois a gente volta a treinar e desenvolver aquilo, mas basicamente alvo é o lugar, aquilo que você quer ensinar, o lugar para onde você está indo com o seu ensino, e no alvo você estabelece o nível que você vai ensinar, depois a gente volta a trabalhar essa ideia. E dentro do alvo, ou junto com o alvo, tem o indicador de alvo, que é aquilo que indica que o seu aluno aprendeu. Então, o alvo tem a ver com aquilo que você, como facilitador, como professor, estabelece, e o indicador tem a ver com aquilo que o aluno vai demonstrar para trabalhar aí com as atividades, né, com o conhecimento que ele vai gerir ao longo dos dias. Eu tenho falado muito sobre a andragogia, né, depois tentarei fazer uma aula, até já gravei essa aula, mas preciso reorganizá-la. Mas a ideia de andragogia vem de andros, né, que significa homem maduro. Agogos, a ideia de conduzir, daí a andragogia, né, que é diferente da pedagogia. Pedagogia tem a ver com criança, né, e conduzir criança, e a andragogia conduzir adulto, tá bom? Nós, quando falamos agora de professor, ele precisa se despir um pouquinho das suas barreiras, dos seus paradigmas antigos, né? Agora nós não podemos mais pensar no professor apenas como um garçom, aquele que leva o menu pronto para o aluno escolher aquilo que ele previamente já estabeleceu. Quando a gente fala de facilitador, a gente vai pensar no papel de alguém que conduz, que apresenta aquelas informações através de técnicas, as técnicas ligadas à andragogia, e nessa técnica ele vai criar um ambiente adequado para o ensino-aprendizagem se processar, tá bom? Então, o que é preciso para ser um facilitador? Você é um facilitador? Até que ponto nós somos? Primeiro, importante dizer, você precisa se despir um pouquinho dessa roupagem aí do professor, de alguém que só leva e detém a informação e vai oferecer isso para o seu aluno. Mas parte da estrutura do desenvolvimento de um bom facilitador está, obviamente, comunicação eficiente, né? Você precisa se comunicar. A gente já mencionou isso em alguns aspectos em sala de aula. É necessário que haja comunicação clara, eficiente, que as palavras sejam usadas de forma a serem entendidas. Você pode até usar expressões idiomáticas, gírias e etc., mas é importante que você entenda que é necessário se comunicar de forma eficiente. E, obviamente, já diz o psicanalista Lacan, que uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que você ouve, e outra coisa é o que você vai contar sobre o que ouviu.
Então, a comunicação ela é um processo sério nesse desenvolvimento aí de se tornar um facilitador, tá bom? Entusiasmo, a gente sempre fala isso, não dá para ensinar nada sem um mínimo de entusiasmo. A minha dificuldade aqui, eu sempre confesso isso, tenho falado isso nos poucos vídeos que eu tenho gravado, é que o meu entusiasmo ele está muito ligado ao meu auditório, e aqui eu não tenho um auditório presente, né? Mas você precisa manter um certo entusiasmo, uma certa disposição, essa paixão, vamos chamar aqui entusiasmo de paixão, né, por aquilo que você acredita, por aquilo que você vai ensinar. Um bom facilitador, um bom professor, nesses moldes mais modernos, que vai trabalhar com adulto, ele precisa ser entusiasmado, porque eu particularmente não me interesso por nada que você não fale de forma apaixonada. Então, seja uma pessoa entusiasmada, ou desenvolva isso, desenvolva entusiasmo, tá? Um bom professor, um bom facilitador, ele vai aprender a importância de demonstrar na prática para que aquilo que ele está, para que serve aquilo que ele está ensinando. Especialmente porque eu já disse, se não disse, direi, adulto só se interessa por aquilo que ele usa na prática. Então, você ensinar alguma coisa da qual você não tenha um apelo prático, um envolvimento prático, isso é bem prejudicial no processo ensino-aprendizagem do seu aluno, especialmente aluno adulto, né? Tá bom? Dentro desse processo de prática, você vai ver uma troca de iluminação aqui, que para facilitar o meu trabalho, eu estou usando o computador e etc, tá? Então eu tenho a luz da projeção aqui, tá bom? Demonstrar como o ensino aplicado fará diferença na vida do aluno. É seu trabalho como professor, é seu trabalho como facilitador, ensinar alguma coisa e demonstrar, olha, isso fará diferença na sua vida. Eu estou dizendo para você, se você for um bom facilitador, se você for um professor que facilita, que conduz o seu aluno ao aprendizado, ao crescimento, você será um professor melhor. Então serve para isso. Faça o que eu estou dizendo, que você será um professor acima da média. Então é importante que você mostre isso em qualquer aula, qualquer tema de aula que você vai dar, como esse negócio pode ser aplicado. E aí a importância da aplicação, a importância de você mostrar como aquilo deve ser usado. Uma grande dificuldade que a gente tem na escola de forma convencional é que a gente tem muita matéria que, de uma certa forma, a gente entende que não será usado para muita coisa. Então, isso desperta interesse nos alunos à medida que eles vão crescendo. Enquanto se é criança, se absorve tudo, mas à medida que o aluno vai crescendo, ele vai perdendo um pouco o interesse. Então é importante que você, no seu processo de comunicação, de ensino, de transmissão, de troca de conhecimento, você mostre que aquilo fará diferença na vida dele e que, se ele colocar aquilo em prática, alguma coisa na vida dele mudará. Isso é extremamente necessário e importante. E aí a gente está falando de domínio de aplicação. Você precisa dominar a aplicação, porque basicamente aquilo que é importante na informação é a aplicação, ou seja, isso me serve? E fazer isso em grupos, fazer isso numa dinâmica onde você possa mostrar que efetivamente essa aula seja importante, seja aplicável, seja mensurável na vida do seu aluno, tá bom? Demonstrar com exemplos práticos, como esse ensino pode mudar a vida. Você disse que muda a vida, muito bem, muda mesmo? Me fala então, quem você conhece que ouviu esse teu ensino e teve a vida mudada? E vida mudada aqui não é essa coisa, né, que eu fazia isso e agora não faço mais, mas nós estamos falando de estrutura, de crescimento, de desenvolvimento, de paixão cognitiva, de paixão cognitiva que
desemboque em valor. Eu tenho dito já para jovens e para todo mundo, se você faz alguma coisa só porque alguém manda, então isso não tem sentido para você. Você precisa fazer porque a Bíblia diz, não só porque a Bíblia diz que, por exemplo, né, que você deve fazer, mas você deve fazer porque aquilo se tornou um valor para você. Então, a Bíblia, que é o livro respeitado, né, e amado pela grande maioria, se diz assim, honra teu pai e tua mãe. Se isso não for um valor para você, pouco ele significará na prática, tá bom? Um bom facilitador, ele transmite força e esperança para o seu aluno adulto. É um tema até importante que a gente poderia desenvolver bem aqui, né? Força e esperança é tudo que a gente precisa agora, né? Em meio a tantas notícias, calamidade, mortes, relatório, doença, infecção, máscara e tal, há uma desesperança e um desequilíbrio na força motriz que leva o indivíduo adiante. Então você precisa sempre motivar o seu aluno adulto dando força e esperança. Olha, isso é possível, em algum momento você vai poder fazer isso, você vai conseguir fazer isso porque você é capaz de fazer isso. Portanto, ser facilitador é muito mais do que ser um professor, né? Um professor antigamente ele mantinha uma certa distância, mantinha um muro, né, que era o muro do conhecimento, e eu sempre digo isso a vocês, que esse muro não existe mais, né? O conhecimento está aí para todo mundo, é só você dar um Google que é fácil. Então o nosso trabalho não é mais dar informação, não é mais oferecer conhecimento, dizer, olha, eu sei de uma coisa que você não sabe, porque hoje em dia todo mundo tem acesso a isso. Então, você tem que pensar além disso, tá bom? Primeira parte encerramos aqui. Vou falar agora há pouco, no próximo vídeo, sobre os princípios que você deve observar como facilitador. Aí são os seus valores que você precisa ter, seus princípios, que servirão de base, tá? Eu paro para ter um vídeo um pouquinho mais curto e a gente ter menos problema, tanto para você ouvir como para transmitir aqui. Até já!